Eu tenho quase certeza de que, pelo menos uma vez na vida, mesmo se você não for um viciado em jogos, já ouviu falar do termo remake. Remake, do inglês, significa recriar. Recriar algo que já existe. E nesse caso, estamos falando de jogos. Em 2019, tivemos uma das maiores revoluções dos games, com a popularização do Resident Evil 2 Remake, lançado pela Capcom no dia 25 de janeiro de 2019. Resident Evil 2 Remake rejuvenesceu um dos maiores clássicos da história dos jogos de survival horror. A primeira versão do jogo, lançada lá em 1998 para PS1 e Nintendo 64, trouxe a campanha de Claire Redfield e o famoso e queridinho dos fãs, Leon Scott Kennedy, com uma história cativante, personagens marcantes e inimigos de tirar o fôlego. Na época, Resident Evil 2 foi histórico, e até hoje muitos apontam que foi um dos maiores jogos já feitos, sendo considerado, com margem alta, o melhor Resident Evil de todos os tempos. Quando o remake foi anunciado, muitas pessoas ficaram chocadas com o fato de a Capcom conseguir trazer de volta um jogo tão incrível, fiel à história original, sem perder a nostalgia dos tempos antigos. E eles foram muito estratégicos. Câmera em terceira pessoa, substituindo a antiga câmera fixa dos primeiros jogos, gráficos realistas, iluminação baixa, ótimo trabalho de som ambiente e uma dificuldade extrema dos inimigos, principalmente o principal perseguidor do jogo, o Mr. X. Com o sucesso assombroso do jogo, muitas empresas se inspiraram no sucesso da Capcom e começaram a repetir a dose. A própria Capcom lançou, em 2020, o Resident Evil 3 Remake. A Square Enix lançou o Final Fantasy VI Remake também em 2020. Em 2022, a Naughty Dog lançou o remake de The Last of Us, com o título The Last of Us Part 1. A EA lançou o remake de Dead Space em 2023. E o mais aclamado após o Resident Evil 2 foi o Resident Evil 4 Remake, também lançado em 2023. Com essa febre de remakes sendo lançados, alguns fãs começaram a questionar as empresas e a apontar críticas. Por que elas focam tanto em reviver jogos, em vez de criar novos? Na minha visão, a Capcom foi a maior culpada disso tudo. Até 2018, ninguém, absolutamente ninguém, falava de remakes. Era uma categoria de jogos muito pobre e ineficaz, já que não dava tanto lucro às empresas. Mas quando Resident Evil 2 Remake foi anunciado, muitos outros jogos começaram a ser especulados, e as empresas passaram a desejar muito fazer remakes do tipo. Só que o problema de tudo isso não é que as empresas fizeram jogos ruins ou que não foram tão fiéis ao público. De fato, os remakes citados acima são bem fiéis aos jogos originais, com exceção do Resident Evil 3 Remake. Esse aí, me desculpe, não dá pra tancar o coitado. De resto, todos os outros jogos seguiram uma trilha fiel aos jogos originais do passado. Recentemente, no final de 2024, o Silent Hill 2 Remake foi lançado oficialmente e foi muito comparado com o primeiro jogo, pois realmente honrou o legado do original. Só que o problema é que as empresas estão fazendo remakes só para encher linguiça, enquanto não conseguem ter criatividade para lançar novos jogos. A Capcom veio anunciar neste mês o Resident Evil 9. Tudo bem que o 8 foi lançado em 2020, então ainda é um jogo recente. Mais de 2020 para cá, a Capcom lançou 2 remakes, e um deles ainda foi um fiasco, enquanto só agora anunciaram o possível último jogo da franquia. A Rockstar, até me dói falar dela, mas infelizmente é verdade. De 2013 para cá, os donos da Rockstar alimentam suas casas com 300 versões de GTA Online e Red Dead 2. Teve aquele ridículo projeto de remaster que fizeram da trilogia 3D de GTA, com o 3, o San Andreas e o Vice City, onde colocaram um estúdio inexperiente e amador para fazer um remaster de 3 dos maiores jogos da história da empresa. O resultado, cheio de bugs, erros, crashes, jogo mal otimizado que só foi corrigido após inúmeros patches de atualização. É frustrante ver que, somente agora, com o anúncio do GTA 6, essa empresa pode respirar em paz. Porque apenas em 2018 a Rockstar teve um alívio de verdade após GTA V e GTA Online, com o lançamento de Red Dead Redemption 2, quando as pessoas se aprofundaram ainda mais nos jogos da franquia. Muitos pedem uma continuação, um possível Red Dead 3 ou até mesmo uma DLC. Porque viver de jogo online não dá mais. A empresa está se afundando. Vários relatos já foram registrados de pessoas que deixaram a empresa depois de Red Dead 2 porque ela só tem um projeto, o GTA 6.
A Naughty Dog, eu já falei isso antes e volto a repetir. Como é que lançam 4 vezes os 2 jogos da franquia em um período de 12 anos? Isso é anormal. A falta de criatividade e investimento está matando empresas e franquias gigantes no mundo dos games. No lugar de um possível terceiro jogo, os caras permitem aquela desgraça de série ser lançada. No começo até agradou, mas depois só foi decaindo. Tem gente que nem conhece o jogo de verdade e já acha The Last of Us um lixo, porque a empresa conseguiu manchar o legado de um dos maiores jogos da história. Na minha visão, enquanto as empresas não acordarem e não começarem a ver que as pessoas não querem viver de remake, mas sim de novas experiências, histórias e personagens, elas vão continuar manchando o grande legado de seus históricos jogos com esses incansáveis e repetitivos remakes.